O seu filho pratica esportes? Vamos saber de que forma a nutrição pode ajudá-lo a melhorar a performance? Bem, eu estou aqui ao lado da Nina Grusca, ela é nutricionista esportiva infantil. E vamos falar hoje, Nina, para as mamães, assim como eu, mamães que têm filhos que praticam esporte, né? As crianças vão crescendo, vão praticando mais esporte. E daí vem aquele questionamento, como é que fica a alimentação, se é necessário suplementação, e aí? Certo. O recomendado pela OMS é que toda criança possa fazer 1 hora de atividade física todos os dias. Então, uma criança que faz esporte por 1 hora, ela está cumprindo o regulamento de saúde. Porém, se é uma criança atleta que pratica uma tarde inteira de esporte, que faz esportes de uma forma mais intensa, que compete, a gente precisa ter um olhar especial para essa criança. Mas eu, como nutricionista, eu busco sempre ter um olhar personalizado e individual para o meu paciente. Então, na hora da consulta, eu vou investigar tudo. Investigar se esse paciente possui seletividade alimentar, ou seja, come apenas uma pequena quantidade de alimentos. Ou se esse paciente tem neofobia alimentar, medo de novos alimentos. Porque o principal é que a gente faça, né, que eles tenham uma alimentação qualitativa. Isso é fundamental para que ele tenha um crescimento adequado, um desenvolvimento adequado e também uma boa performance, que é isso que eles também buscam, né? Uma criança que, por exemplo, pratica atividade física 2 vezes por semana, por 1 hora, não precisa mudar muita coisa na alimentação, não precisa entrar com uma suplementação. De forma alguma. E a suplementação é para casos específicos. Eu busco mudar de forma qualitativa. Se a atividade física é muito intensa, se tem muita competição, se ele está se desgastando e não está tendo um crescimento e um desenvolvimento adequado, e isso está impactando na performance do atleta, aí sim a gente vai ter que ter esse olhar com cuidado e dar uma suplementação para a idade, em doses seguras. Então a gente precisa de muito estudo e muita cautela. Mãe gosta de vitamina, né? E nas farmácias aí tá bem cheio dessas vitaminas, muitas opções, até na hora que a gente vai pagar lá. O cuidado que a gente deve ter, que as mães devem ter com relação a isso. Com toda certeza, elas devem buscar um profissional, um pediatra, um endócrino pediatra, um nutricionista, para que possa direcioná-la de uma maneira de qualidade. Até porque, se a gente conseguir fazer com que a alimentação dessa criança seja variada e colorida, não vai ter muita necessidade de suplementar extra. Então, essa mãe tem que ter muito cuidado na hora de fazer essa compra lá na farmácia, de forma aleatória. Com toda certeza. Até porque muitas dessas vitaminas vendidas em farmácias, elas são cheias de açúcares, aditivos e substâncias antinutricionais, como alguns bombonzinhos de vitamina C, por exemplo. Então, às vezes ela está dando uma quantidade de vitamina que talvez não seja muito bem absorvida e tenha outros ingredientes antinutricionais, que a gente fala dessa forma, que podem até prejudicar a criança. Nina, quais são os principais problemas que chegam até aqui ao consultório das mães que têm filhos que praticam atividade física? A maioria das vezes, elas não sabem se a criança está precisando de um suplemento, elas buscam ver se eles têm deficiências nutricionais, carências de alguns nutrientes. Muitas vezes eu percebo deficiência de magnésio, de zinco, de cálcio, porque, por exemplo, o cálcio ele é importante tanto para a saúde dos ossos, mas também para contrações musculares. Então, a criança que faz uma atividade física, ela intensa, ela vai precisar de uma dose um pouco maior. A gente pode conseguir pela alimentação. Assim como o carboidrato, que algumas mães adeptas à dieta acabam evitando os carboidratos, que são presentes nas massas, né? Pães e arroz.
as crianças não devem ter essa exclusão, porque o carboidrato serve para o crescimento, para o desenvolvimento e para o atleta é a substância mais importante para fornecer energia. O que uma criança que pratica esporte não pode comer com muita frequência? Eu costumo falar que elas podem de tudo, que o ideal é que os alimentos industrializados não devem fazer parte da rotina delas. Mas com toda certeza, eu não sou a nutricionista que vai bloquear tudo aquilo, porque comer saudável é também se permitir e também comer um pedaço do bolo do amigo, do aniversário. Brigadeiro, né? Criança tem muita festa de criança. Eu costumo fornecer autonomia para os meus pacientes, fazer com que eles se conscientizem de tudo aquilo e que entendam que esses outros alimentos que a gente fala, porcarito ou besteira, né, que tem vários nomes, eles podem estar presentes em situações esporádicas e não fazendo parte da rotina. Quais são os exames que a criança faz quando chega aqui ao consultório? Quando ela chega ao consultório, eu faço uma anamnese, que é uma ficha, perguntando tudo, desde a gravidez da mãe, para entender como essa criança foi formada e todo o início da introdução alimentar dela, quando ela começou a comer, o tempo que mamou, remédios que tomou. Ela faz também uma bioimpedância, que é uma máquina, um exame que faz a avaliação corporal dela por completo, massa muscular, percentual de gordura. Faço uma relação de altura para a idade, peso para a idade. E assim a gente vai tentando sugar ao máximo todas as informações e até mesmo como funciona a rotina e a vida dessa criança. Muito bem, Nina. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos aqui no programa Check-up. De nada, boa noite a todos e não esqueçam de procurar sempre um profissional para melhor orientá-los.